Mas eu queria te perguntar, como é que é a história do PK/PD e o que isso tem a ver, por exemplo, com infusão do antibiótico, enfim. Como é que eu trabalho esse conhecimento na hora do ajuste terapêutico no paciente? Não, perfeito. O que é o PK/PD, né? O PK é de farmacocinética, então é todo aquele conhecimento que a gente tem da forma como o antibiótico ele se distribui, né, pelos nossos tecidos, na corrente sanguínea, e a PD, né, que é como que o antibiótico atua sobre a bactéria. Então, tem antibiótico que ele precisa ter uma concentração muito grande para poder, não muito grande, mas ele, para matar a bactéria ou para inibir o crescimento, ele depende de concentração. Já existem antibióticos que não dependem tanto da concentração, né? Que depende de tempo, quer dizer, quanto mais tempo ficar exposto, né, esse antibiótico com a bactéria, melhor vai ser sua atividade. Então, nós temos dois tipos, né? Os que são concentração dependente e os que são tempo dependente. Os que são tempo dependente são todos os beta-lactâmicos. Os demais antibióticos são concentração dependente. E isso faz com que, né, o que é tempo dependente, estratégias de modificação da velocidade de infusão do antibiótico, né, favorece uma melhor atividade. Né? Já os que são concentração dependente, essa estratégia ela acaba não sendo importante. Então, você precisa, muitas vezes, né, aumentar dose, ao passo que nos beta-lactâmicos, muitas vezes você não precisa aumentar a dose. Você até pode diminuir a dose e fazer uma mudança do tempo de infusão. O melhor exemplo que eu dou, por exemplo, é o carbapenem com meropenem. Se você fizer 1 grama de 8 em 8 horas, tá? Correndo em 30 minutos, como está na bula, é pior do que você fazer 1,5 grama em infusão contínua em 24 horas. Então, veja só, você vai ter uma melhor resposta terapêutica, você vai ter redução de custo com o antibiótico e você vai ter uma melhor eficácia porque você modificou a forma de infundir o antibiótico. Então, você vai economizar e ter melhor eficácia, ao passo que o outro você vai gastar mais e vai ter menor eficácia. Então, essa combinação de entender como o antibiótico funciona na bactéria, que é a farmacodinâmica, e entender como que o antibiótico se distribui pelos tecidos, né, que é a cinética, é o que a gente chama de PK/PD. Então, essa é a definição do termo. E existem várias estratégias que a gente pode utilizar, né, com aminoglicosídeos, com quinolonas, com linezolida, né, que são as oxazolidinonas, com vancomicina, com daptomicina. Praticamente todos os antibióticos a gente consegue tirar, né, aquela rotina da bula e fazer estratégias para utilizar. E isso sempre utilizando dados do antibiograma. Não só a sensibilidade, mas com a MIC, eu consigo modificar minha estratégia de dose, de infusão, para obter o melhor resultado possível para o nosso paciente. Né? Vejam só que interessante, né? De uma maneira geral, a gestão hospitalar quer que a gente padronize tudo, né? Tudo tem que virar protocolo, mas pelo que o Felipe está falando, e eu concordo plenamente, a coisa é muito individualizada, né? Aliás, uma vez um colega meu, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: tem protocolo para tudo no hospital. Né? Então, tem o protocolo para hipertensão, para diabetes, enfim, para tudo. Ele falou: mas daí o doente tem tudo, né? Tem diabetes, tem hipertensão, e aí como é que fica o protocolo? Mistura os protocolos? Ele fala: não, se ele falou isso não tem sentido. E é verdade, né, Felipe? Às vezes o doente é obeso, o obeso também é um problema bem diferente, o idoso já tem também determinadas deficiências, né, que fazem o antibiótico também ser visto de uma forma diferente, um paciente em anasarca, um paciente que tenha uma redução de albumina, por exemplo, tudo isso vai afetar, né, na hora da utilização do antibiótico. São coisas realmente importantes e que têm que ser vistas por quem entende de uma maneira individualizada. Né? Eu acho que é bem por aí, né, Felipe? Isso. Exatamente. Quando a gente tem que ter os protocolos, né? Porque, veja, se você não tem um protocolo, você vai ter uma situação que é muito mais complicada, que é erro na prescrição. Claro que o que a gente está conversando aqui, né? A gente está trabalhando com pacientes que já têm uma infecção, já têm uma bactéria identificada,
estão numa condição provavelmente crítica, né? Que não é a grande maioria dos pacientes dentro do hospital. Então, é preciso que tenha protocolo, sim, né? Mas você trabalha, os protocolos, eles são, né, como uma distribuição populacional. Nós temos uma curva de normalidade, onde nós vamos ter uns 70, 80, estou chutando aqui, por cento dos pacientes que vão se enquadrar dentro desse protocolo. Mas, assim, boa parte dos pacientes que a gente acaba no stewardship intervindo, eles estão fora dessa normalidade. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou com uma infecção intraabdominal, né? Vai dar lá ceftriaxona com metronidazol no teu protocolo? Vai ter lá ceftriaxona 1 grama uma vez ao dia, metronidazol 1 grama uma vez ao dia, é o seu protocolo, porque 80% dos pacientes vão cair dentro desse padrão. Agora, se eu tenho uma infecção intraabdominal, num cirrótico, como você comentou, que tem hipoalbuminemia, peraí, esse é um paciente que eu vou ter que dobrar a dose da minha ceftriaxona, vou ter que ir para 2 gramas uma vez ao dia, ou 1 grama de 12 em 12. Então, 80%, 90% das infecções intraabdominais caem naquele protocolo, mas é esse paciente que eu tenho que separar para fazer uma intervenção, porque esse é o que eu vou errar, né? E esse é o que vai ter falha. E é o que eu, contrário, é o que eu menos posso errar. É a mesma coisa na UTI, né? A UTI tem que ter talvez um protocolo diferenciado, porque é o lugar que eu menos posso errar. É o lugar que, se eu errar, maior chance de mortalidade do que os grupos da normalidade, né? E o interessante, né, que geralmente quando vem para interconsulta, para infectologista, alguma coisa assim, é sempre quem fugiu do protocolo, né? E normalmente já está com um monte de antibióticos, dificultando a gente colher material para fazer uma análise mais pormenorizada, né? É incrível, mas para nós vem exatamente o que está fora dessa curva, né? E uma coisa interessante, eu fiz uma revisão grande de epidemiologia clínica para a aula do curso EQS, né? E estava discutindo muito o que é o normal, que é uma coisa tão básica para a gente, tão fundamental, saber o que é normal do que é anormal, e como isso é complexo quando você discute epidemiologicamente, né? Porque normalmente se segue aquela ideia de 95%, né? O que encaixa em 95% de variação eu considero normal, o que está fora dessa curva é anormal. Mas aí, por definição, eu teria 5% de doentes em todas as doenças. Concorda? Porque o exame ia estar, né? Porque mesmo o cara normal, 5% vai estar fora da faixa da normalidade. Quer dizer, é uma coisa muito louca essa discussão do que é normal e do que é anormal. E no antibiograma, que é um outro ser vivo que está lá, né? Que é o micro-organismo, que está numa placa, não está no corpo humano, é realmente complexo.